sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler juntos, continuando a louvar ao Senhor, agora com a leitura, proclamação da palavra de Deus, Neemias, capítulo de número 6. Sexto capítulo do livro de Neemias. Vamos começar essa oração com a leitura desses 19 versículos de Neemias capítulo 6. Quem puder ler de pé comigo, daqui a pouco você vai sentar. Leiamos juntos. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul,
em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Lemos hoje o capítulo 6 do livro de Neemias, e o tema acerca do qual nós vamos tratar é, e atenção para o singular, que é, repita depois de mim, a obra de Deus. Vamos entender hoje o que significa obra no singular e obras no plural. É preciso entender a diferença numérica desse substantivo, né? Quando vocês estudaram na escola, aprenderam uma matéria que se chama em português, que é o número do substantivo, que é singular ou plural. No caso da Bíblia, isso é muito importante. É muito importante a gente aprender as singularidades bíblicas e aprender as pluralidades bíblicas. Quando você lê a Bíblia, pense nisso. Veja que você vai encontrar aí coisas que são singulares e coisas que são plurais. Tudo aquilo que é singular é porque é uma coisa só. E plural, várias coisas, tá? E tem coisas que tem tanto no singular como no plural. Nós temos na Bíblia a obra no singular, e temos obras no plural. Vamos entender hoje, tá, essa singularidade da obra de Deus e a pluralidade de outras obras para as quais Deus também nos salvou em Cristo Jesus. Muito bem, nós vimos então que esse capítulo 6 que nós lemos hoje, ele está dentro aí dessa primeira parte maior de Neemias, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 19, cujo título é, repita, em Jerusalém. Antes ali do capítulo 2, 11, do capítulo 1 até o capítulo 2, 10, Neemias estava na Babilônia. E lá ele orou a Deus, e Deus abriu as portas para que ele voltasse, já que era o tempo em que o povo de Israel estava voltando do cativeiro babilônico para reconstruir a nação de Israel, que já fazia 7 décadas de destruição, 70 anos que ela tinha sido destruída, estava entregue aos bichos, aos animais, aos matos, e as cidades todas em ruínas. O povo então, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, foi trazido de volta no período da restauração, para reconstruir a nação, reconstruir as suas cidades, reconstruir a sua capital, Jerusalém, e reconstruir o templo que Salomão, o rei Salomão, havia construído, e o Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia destruído. Neemias voltou
com uma turma, uma das 3 turmas, 3 levas que voltaram da Babilônia. Neemias voltou com a segunda leva para reconstruir especialmente as muralhas que cercavam a cidade de Jerusalém. E depois disso, depois desse tempo, diante da liderança que ele demonstrou ali, capacitação que Deus lhe deu, ele se transformou até mesmo no governador da nação de Israel. Porque depois do cativeiro babilônico, a nação de Israel passou a ter governadores, todos eles governadores judeus, governadores israelenses, mas que governavam a nação, né, ainda sujeita como colônia ao Império Medo-Persa. Então, o primeiro governador foi Zorobabel, depois Neemias, foi governador da nação, mas a nação de Israel não era uma nação independente, era uma nação colônia da Pérsia. Quem governava de fato, quem dominava de fato sobre eles eram os persas. Muito bem, Neemias então está agora em Jerusalém para realizar os seus trabalhos aí, dirigido pelo Senhor. E esse texto todo, que vai aí desse capítulo 2, versículo 11 até o 6, 19, nós já vimos que ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, que nós já passamos por ela, do capítulo 2, 11 até o final do capítulo 4, versículo 23, o título, diga, Reedificando o Muro. Na leitura que fizemos no capítulo 6, é que nós vimos, no capítulo 6, versículo 15, que essa construção, essa reedificação do muro, levou um período aí até razoavelmente rápido, por ser um muro muito grande, muito forte, muito largo, circundando toda uma cidade, né? Eles levaram aí 52 dias, período relativamente curto. Nós já passamos pelo capítulo 5, que foi no sábado passado, né, que tem 19 versículos, e o título, diga, Usurários. E enquanto eles estavam ocupados em fazer aquilo que Deus determinou a eles que fizessem, muita gente vinha para atrapalhar. Infelizmente, né, diante de toda a obra de Deus, sempre existem forças malignas ou forças humanas contrárias tentando bloquear, tentando impedir a obra de Deus. Mas na sua obra, o primeiro que está agindo é o próprio Deus. E como ele disse em Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? Então, embora haja opositores, e não sejam poucos, embora haja forças opostas contra o Senhor, contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua obra, a obra de Deus acontece do mesmo jeito, porque Ele é poderoso, e aquele que habita em nós é maior do que o que está no mundo. No capítulo 5, esses usurários ou agiotas estavam agindo, né, contrariamente à vontade de Deus. Por isso nós falamos sobre agiotagem no sábado passado. Crentes não são agiotas e não buscam agiotas, e ponto final. Agiotas são usurários, que praticam usura. No Salmo 15 está escrito que quem vai morar no céu é quem não empresta o seu dinheiro com usura. Emprestar o dinheiro com usura é emprestar o dinheiro a juros, como fazem os agiotas. Isso é pecado e crentes não fazem parte dessas práticas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E é importante eu falar isso aqui para vocês, porque vocês não têm ideia de como as igrejas evangélicas estão cheias de agiotas, até de pastores agiotas. Vão todos para o inferno, porque no céu não entram. Está lá no Salmo 15, que no céu eles não entram. No céu só entra aqueles que não emprestam o seu dinheiro com usura.
Quem emprestar, empreste, mas sem cobrar juro nenhum disso. É isso que Jesus ensina nos evangelhos. Amém? Então fechamos essa questão no capítulo 5 de Neemias. E hoje nós lemos o capítulo 6, que assim como o capítulo 5 também tem 19 versículos. E o título do capítulo 6 diga, Vale de Ono. Esse vale está escrito aí no versículo 2, que nós lemos hoje aqui no capítulo 6. Isso aqui foram inimigos do povo judeu na época, liderados aí por esses 3 homens aqui, o Sambalate, o Tobias e o Gesem, que tentaram chamar Neemias para dar uma parada no trabalho que ele estava fazendo e se reunir com eles, porque eles tinham assuntos importantes a tratar com Neemias, e que fossem reunir com eles num lugar neutro, que seria o Vale de Ono, um vale geograficamente localizado entre Israel e a faixa de Gaza, um lugar ermo, inóspito. E Neemias sabia que certamente o que eles queriam, como nós lemos no versículo 2, era assassiná-lo, para que a obra de Deus parasse, tá? A obra de Deus não para, mesmo que as pessoas que fazem a obra de Deus sejam assassinadas ou martirizadas. Muitos servos de Deus na terra foram martirizados, presos, caluniados, mortos. Mas o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, essa palavra, que a palavra de Deus não está acorrentada. Podem prender servos de Deus, podem matar servos de Deus, mas a obra de Deus continua da mesma forma. Nada impede a obra de Deus. A obra de Deus continua. Não há forças espirituais e nem forças humanas e nem forças sociais e nem forças políticas que, embora tentem fazê-lo, consigam impedir a obra de Deus. A obra de Deus continua, sejam quais forem as circunstâncias. Glória a Deus. Bem entendido isso? Alô, som, tem alguém aí? Entenderam isso? Aleluia. Então, glória a Deus. Muito bem. Então, nesse capítulo nós lemos aqui, uma estratégia que esses inimigos tiveram para tentar tirar Neemias do foco dele, na obra que ele estava fazendo, para, é claro, atentar contra a vida dele, na tentativa de interromper o serviço, a obra que ele estava realizando em nome do Senhor e por mandato do Senhor. Esse capítulo 16 que lemos hoje, aí, o Vale de Ono, ele está dividido assim, do versículo 1 até o versículo 14, eu dei o título de, repita, grande obra. E do versículo 15 ao 19, eu dei o título, diga, obra completa. Aleluia. Cada servo de Deus sempre é conduzido pelo Espírito de Deus a completar a sua parte na totalidade da obra de Deus. A obra singular de Deus é uma obra que se estende por todo o período histórico da humanidade, tá? E na realização dessa obra, ele levanta muitos servos e muitas servas nesse período. E esses servos e servas de Deus, todos eles são conduzidos pelo Espírito de Deus a completar a parte da obra que lhes coube por responsabilidade e mandato de Deus. É por isso que quando o apóstolo Paulo estava já idoso, ele escreveu em 2 Timóteo, para Timóteo, dizendo assim, olha, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia.
Aleluia. Paulo reconheceu que a obra, não é que a obra de Deus está completa, não, é que a parte que cabia a ele nessa obra, ele completou. Completei a minha carreira. Tá? A obra de Deus é uma só, mas, atenção, cada filho e cada filha de Deus tem uma participação nessa obra, tem uma parte nessa obra. Qual é a sua? Você já entrou em profunda intimidade com Deus para saber qual é a sua? Qual é a sua, irmão? Qual é a sua parte na obra de Deus? Porque você tem uma parte. Eu tenho a minha parte. Eu tenho clareza da minha parte e a estou realizando. Qual é a sua parte na obra de Deus? Muito bem. E Deus quer que você complete isso no decorrer da sua história, no decorrer da sua vida. Deus às vezes chama pessoas que viverão muitos anos realizando uma obra, a sua parte dentro da obra de Deus. Às vezes Deus prepara uma pessoa num curtinho espaço de tempo, porque a participação dessa pessoa na obra de Deus é quantitativamente curta, é para fazer uma coisa. Olha quantos anos viveu o apóstolo Paulo depois da sua conversão para completar a sua carreira. Mas olha quão pouco tempo viveu o diácono Estevão, que ainda era um jovem na igreja em Jerusalém, escolhido para ser diácono, e era um homem de Deus, era um jovem de Deus, que era profundo nas escrituras, ao contrário de muitos jovens de hoje, que é uma cambada de gente superficial, cabeça vazia. Não, Estevão era um jovem profundo na palavra, e Deus o chamou para fazer um forte confronto ao sinédrio, aos judeus mais velhos que faziam parte do conselho da religião judaica em Jerusalém. E ali estava também Saulo de Tarso, que na época também era um jovem, mas que recebeu o privilégio, que não era dado a qualquer jovem em Israel, de fazer parte do sinédrio, do conselho judaico ali em Jerusalém. Portanto, olha só, a conversão de Saulo veio lá em Atos capítulo 9, mas em Atos capítulo 7, ele estava ali e ouviu toda a pregação de Estevão. E que depois dessa pregação, ele completou a sua carreira e foi morto apedrejado. Alguém poderia dizer assim: a gente tem sempre esses pensamentos humanos. Nossos pensamentos humanos são muito miseráveis. Por isso que nós, como homens espirituais, temos que aprender a ter a mente de Cristo e parar de ter essa mente humana miserável. Na nossa mente miserável, poderíamos pensar assim: puxa, se Estevão não fosse apedrejado ali, quantas coisas ainda ele poderia fazer? Ele fez aquilo que Deus determinou que era para ele fazer. Não importa diante de Deus se a obra a qual Ele te chamou, ela é quantitativamente volumosa ou quantitativamente pequena, mas ela é de importância dentro do contexto de toda a obra de Deus. Pode ser que você não saiba para que Deus te chamou ainda na sua obra para fazer, e Ele está
ensinando para você essas palavras que você tem aprendido aqui na congregação, se está aprendendo, para que no momento exato em que for a hora de você se manifestar, Ele vai te levantar, como fez com Estevão. E só para isso. Glória a Deus. Mas cada filho e cada filha de Deus que verdadeiramente busca o Senhor, contempla a face de Deus na palavra de Deus, que é a sarça que ainda arde. Quando agimos como Moisés, que nos aproximamos da sarça para conhecer os porquês, porque essa sarça arde e não se consome, porque essa palavra é uma palavra viva. O que o Senhor tem para falar aqui? Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava da sarça, para saber do meio da sarça, o Senhor o chamou e disse para ele qual era o trabalho dele dentro dessa obra de Deus. É quando Deus vê você sedento, sedenta de mais nada a não ser da sua palavra, da sua verdade, de mergulhar toda a sua vida na Escritura Sagrada, com fome, sede e avidez do que o Senhor tem aqui para falar para você. Quando Deus ver essa atitude em você, é que Ele vai chamar pelo nome e vai te mostrando o que Ele quer de você na sua obra. Não é pastor que vai dizer isso para você, não é a igreja que vai dizer isso para você. As igrejas evangélicas se tornaram um lugar onde é o pastor que fala o que as pessoas vão fazer, é a igreja, a denominação que determina o que pessoas vão fazer. Tem um grupo de pessoas que falam: você não acha que pessoa é boa para fazer isso, que aquela pessoa é boa para fazer aquilo? É tudo Marta. Não estão fazendo nada do que Deus está mandando, porque nem sabem o que Deus está mandando, porque não têm ouvidos para ouvir. Tudo em vão. As igrejas estão cheias de trabalhos vãos e de obras vãs. Como existe a fé sem obras morta, vamos falar sobre isso, existem também obras mortas. Gente que pensa que está fazendo muita coisa, mas são obras mortas, porque Deus não mandou fazer isso. E o que Deus verdadeiramente está mandando fazer, não estão ouvindo, não estão dando ouvidos. E é só Ele quem daqui, do meio da sarça, falará com cada um daqueles que Ele vir aproximando-se com sede, com fome, com avidez de conhecê-lo, de crescer na sua graça e no seu conhecimento. A esses Deus se revela. Aleluia. E aí Deus, olha o caso de Moisés. Moisés, a idade dele toda foi 120 anos. Ele só teve revelação do que era para ele fazer aos 80 anos. Aos 80 anos. E a sua parte dentro da obra de Deus foi realizada de 80 a 120 anos, os últimos 40 anos da sua vida. Os primeiros 80 anos de sua vida, ele até tentou fazer uma obra de Deus, tentando ajudar o povo hebreu no Egito, mas não foi aceito por Deus o que ele fez, porque ele não tinha ainda clareza do que Deus queria para ele. A clareza só veio a partir do encontro com Jesus no episódio da sarça ardente. E isso é importante para que cada um medite na sua vida, porque você não existe à toa, e você não foi salvo, alcançado pela graça à toa, e você não foi alcançado para aquilo que você acha que foi, mas para algo que você só poderá ouvir do próprio Senhor, que de fato é.
Mas como eu vou ouvir isso? Aproximando-se. Não ouviu ainda? Porque Deus não te viu ainda se aproximando. Deus está te vendo ainda muito afastado, muito apático, muito não é comigo. Tá? Enquanto Deus te ver desinteressado, Ele não fala contigo. Quando Ele te ver verdadeiramente interessado, o buscando de todo o coração, você acha. E Ele fala. Aleluia. Muito bem. Dentro de todo esse texto que nós lemos hoje aqui, o Espírito de Deus me guiou a este versículo. Esse versículo... desculpa, esse 6,19? Não. 6... não é o 19, ele está errado, viu? Não é 6,19, perdoa meu erro ali de digitação, é o versículo 3, tá? Versículo 3, Neemias capítulo 6, versículo 3, não 19. Então, Neemias, ao receber o convite para ir lá no vale de Ono, fez o seguinte: enviei-lhes mensageiros, Neemias dizendo, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Vamos repetir? Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Maravilhoso esse texto. Uma vez que Neemias sabia qual era a sua responsabilidade diante de Deus, que como homem de Deus, com toda a experiência que ele já teve de Deus, ele sabia exatamente o que fazer, ele estava ali, ocupado naquilo que ele deveria fazer, e a pessoa que tem foco naquilo que ela verdadeiramente deve fazer, consciência naquilo que ela verdadeiramente deve fazer, ninguém a tira dali. Ninguém a faz arredar o pé dali até que o seu trabalho esteja completo. Por isso que ele não atendeu as pessoas que vieram chamá-lo. Vamos trazer esse texto, no significado espiritual para cada um de nós. Quem vem nos chamar para o vale de Ono é o mundo. O mundo é representado por um vale. Vale é uma depressão, é uma queda, é um terreno para baixo. Vale é um terreno para baixo. Por isso Davi disse no Salmo 23 ainda, chamando o mundo inteiro de o vale da sombra da morte. Porque esse mundo, esse secularismo, esse mundanismo, esse estilo de vida que os homens, que a humanidade pecadora sem Deus vive no mundo, é um estilo de vida decadente, é um estilo de vida decaído. Ao nos libertar do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos transportar para o reino do Filho, Deus nos tirou do mais profundo abismo e colocou nossos pés sobre a rocha. Deus nos tirou do lamaçal e firmou nossos pés sobre a rocha. E por isso nós não vamos atender mais nenhum convite do mundo, porque nós não vamos, eu fiz questão de sublinhar ali o verbo descer, Descer. Então, diga lá para o mundo que eu estou fazendo grande obra e de modo algum poderei descer. Nunca mais eu vou descer aos critérios do mundo, aos chamados do mundo, aos prazeres do mundo, às diversões do mundo, às coisas miseráveis e desgraçadas desse mundo, no qual tudo
tudo que existe nele é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que eu quero com o mundo? O mundo não é amigo de Deus, o mundo é inimigo de Deus. Quem tiver amizade com o mundo se torna inimigo diante de Deus. Quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus, e não existe meio termo nisso. É algo decisivo na vida de quem é convertido. Esse é o poder de uma genuína, legítima conversão. É decisão tomada definitiva para nunca mais olhar para trás. Porque quem olha para trás não é digno do reino dos céus. O povo morreu no deserto porque ficaram olhando para trás e desejando voltar para o Egito em seus corações, sentindo saudades das cebolas e dos alhos do Egito. E por isso morreram no deserto sem conhecer a terra prometida. Dos que saíram do Egito, só 2 homens entraram, Josué e Calebe. Os outros todos morreram porque olharam para trás, não tiveram uma conversão firme. Depois de tudo que Deus fez, a olhos vistos diante deles, ainda se acovardaram e olharam para trás. Por isso que Apocalipse capítulo 21 diz que fora do reino de Deus ficam os covardes, os que não têm coragem de consagrar de verdade, com toda a autenticidade, a sua vida ao Senhor, e não negociam com Satanás, nem com o mundo, e nem com as coisas do mundo, e mantêm o pé firme no caminho, provando que são verdadeiramente pessoas de Deus. Digam o que disserem. O diabo vai levantar pessoas da família, vai levantar pessoas do trabalho, vai levantar pessoas do mundo, vai levantar circunstâncias, querendo te convidar, baixa um pouco daí, desce um pouco daí, vem aqui reunir com a gente, vem aqui participar com a gente, nós também queremos ter comunhão contigo. Muito obrigado, eu estou ocupado em grande obra e não vou descer. Eu não vou descer do lugar da rocha mais alta que eu, na qual o Senhor me colocou. Eu não vou descer da rocha, que é Cristo Jesus, para agradar fulano, beltrano ou ciclano nesse mundo. Eu não negocio com o mundo. É assim que os que vão morar no céu agem e vivem. Porque Deus quer filhos de caráter. Porque de mau caráter Deus abomina. Deus quer filhos de caráter. Pessoas que percorram toda a carreira que lhes está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia. Oh, aleluia. É o tipo de gente que Deus escolheu em Cristo Jesus para ser santos e irrepreensíveis em seus caminhos. Não descemos. Não descemos. Hoje tem muita falsa obra de Deus por aí, porque pretensos e falsos homens e mulheres de Deus já desceram e se engajaram no mundo e nas coisas do mundo. Não são instrumentos de Deus, são instrumentos de Satanás e não de Deus. Quem é de Deus até o fim. Aconteça o que acontecer. Não importam as circunstâncias, nós prosseguimos decididamente, como Paulo colocou em Filipenses capítulo 3. Aleluia. Porque essa é a obra de Deus na nossa vida, que é a obra da fé. A obra no singular. Jesus falou sobre a obra no singular em João 6:29.
No versículo anterior, aí no 28, pessoas se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta no plural. Perguntaram para Jesus assim no plural: Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E olha que interessante que Jesus respondeu-lhes no singular. Eles perguntaram no plural e Jesus respondeu-lhes no singular. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vamos repetir? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Eles perguntaram no plural: que obras temos que fazer? Deus só tem uma obra, a obra singular de Deus é que creiais. É a obra da fé. É por isso que Abraão continua sendo o pai de todos os que creem. O primeiro ícone da fé, o pai da fé. Ele chamou Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu, obedecendo ao que Deus mandou. Isso é fé. Fé é obedecer o que Deus manda aqui na palavra. É por isso que Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pela palavra e leva a obediência à palavra. Quem ouve a palavra e não pratica, não viveu pela fé. Edifica sobre a areia e grande será a sua ruína. Quem ouve a palavra e a pratica é o que vive pela fé. Edifica sobre a rocha. Viver pela fé, como diz uma vez no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, e 3 vezes no Novo Testamento, uma em Romanos, outra em Gálatas e outra em Hebreus: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Esta é a obra de Deus: fazer uma família de filhos obedientes, de filhas obedientes. E o modelo é Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Essa é a obra singular, no singular de Deus. Agora, quando nós falamos acerca do que é viver pela fé, isso nos conduz a uma pluralidade de obras. A Bíblia também fala de obras no plural, todas elas baseadas na fé. A fé, a vida de fé, a vida de obediência a Deus, essa é a obra que Deus está fazendo em nossas vidas. Essa é a obra singular de Deus em nossas vidas. Mas Efésios 2:10 está escrito: pois somos feitura dele, feitura, criaturas de Deus, criados. Esse criados aí não é o criados de Gênesis, não, é o criados de salvação, é a criação espiritual, salvação. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos repetir? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Olha, Jesus disse a obra de Deus e definiu
qual a singularidade da obra de Deus no singular. Mas só que esses filhos obedientes que Deus forma na sua obra são preparados por Deus para realizar, no plural, boas obras. Não é boas obras que a gente inventa, não é boas obras que a sociedade chama de boas obras, que a mente humana decaída e miserável chama de boas obras. Boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. Quais obras são essas? Bom, nós podemos entender o que são essas boas obras, todas elas referentes ao viver pela fé, todas elas referentes ao obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus, e elas podem ser concatenadas, sejam elas quais forem, elas podem ser concatenadas em 3 tipos. 3 tipos. Estão anotando aí? 3 tipos. Quem não anota, assim que sai por aquela porta, vem Satanás e rouba a palavra que foi semeada. É bom anotar, viu? É bom ficar trazendo caderno, caneta, anotar aí. Eu gosto de quem anota, eu sou professor, eu anoto tudo. Anote, escreva. Essas boas obras são concatenadas em 3 tipos, tá? E quem não está escrevendo pode prestar muita atenção, porque assim que sair ali, Satanás vai roubar a palavra que está sendo semeada na sua vida. Esses 3 tipos nos quais nós podemos concatenar essas boas obras, eles podem ser organizados para o nosso entendimento em forma piramidal. O que é uma forma piramidal? A forma de uma pirâmide, tá? Uma pirâmide dividida em 3 partes. Uma parte lá em cima, a cabeça da pirâmide, a parte principal dela é lá em cima. O meio da pirâmide e a base da pirâmide. Tá? Lá em cima, o ponto mais alto da pirâmide representa uma dessas boas obras. A cabeça da pirâmide representa uma única boa obra, que se ela não for feita, nenhuma outra que se faça valerá diante de Deus. A principal obra que Deus Pai preparou de antemão para nós andarmos nessa obra é a obra da nossa santificação. É a única obra acerca da qual a Bíblia diz, Hebreus 12:14, sem essa obra, ninguém verá o Senhor. Você vê gente por aí fazendo um monte de obras, até em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de igreja evangélica, tal, um monte de obras, mas não se santifica. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Pode fazer o que quiser. Pode fazer a boa obra que imaginar, ou as boas obras que imaginar, não entra no céu sem santificar a sua vida. A principal obra, a cabeça dessa pirâmide, é a santificação. Abaixo vem o meio da pirâmide. O meio da pirâmide representa uma obra dupla. Uma obra dupla. Uma obra que contém 2 elementos. Uma obra dupla. E que ocorre logo abaixo do pináculo da pirâmide, porque essa obra dupla é resultado da santificação. Quanto mais eu me santifico, melhor eu vou realizar essa obra dupla.
Essa obra dupla é uma obra só, que é o ministério cristão. O ministério de todos os filhos de Deus. Não é o ministério de uma ou de outra pessoa, não. É o ministério de todo verdadeiro cristão. O ministério de todo filho de Deus é o meio da pirâmide. E esse ministério é uma obra dupla, porque ela se compõe de duas coisas: intercessão e evangelização. Intercessão, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Ministério no qual nós somos convocados e ordenados por Deus a orar em favor de todos os homens. Orar em favor de todos os homens. E evangelização, descrita em Marcos capítulo 16, versículo 15, onde Jesus não usou o verbo ide, ele usou o verbo indo. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelizar é pregar o evangelho, e o ai que Paulo citou é para cada um de nós. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho, que eu estarei me omitindo de um trabalho que Deus me responsabilizou dele. O meio da pirâmide é a obra dupla, é o ministério cristão, que é uma obra dupla: intercessão e evangelização. Por meio da intercessão, nós falamos com Deus acerca dos homens, e por meio da evangelização, nós falamos com os homens acerca de Deus. Você é filho de Deus? Tem filho de Deus aqui? Para de falar outros assuntos com os homens, fale de Deus. Está numa roda e pintou outro assunto? Diga: ó, vocês querem falar desse assunto? Estou fora. Se quiserem falar de Deus, eu estou aqui, continuo na roda. Tenha coragem. Tenha caráter. É disso que eu quero falar. Não quero falar de outro assunto, porque é disso que enche o meu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Amados, essa dupla obra, orar em favor da humanidade e pregar o evangelho a toda a humanidade. E um detalhe dessa pregação, que essa pregação tem que ser uma pregação temperada com o nosso testemunho de vida. Por isso Jesus disse, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Testemunha é quem crê no evangelho, quem vive o que crê e quem prega o que vive. Essa é a obra dupla. Agora essas duas coisas, orar pela humanidade e pregar a palavra de Deus para a humanidade, são as melhores, boas obras que alguém pode fazer na face da terra. Não há obra melhor do que essa. As outras obras que vão ser assim mais terra, mais base da pirâmide, eu vou falar daqui a pouco. A principal ou as principais obras que nós, como filhos de Deus, fazemos na terra, além da nossa própria santificação, é orar pela humanidade e pregar o evangelho para a humanidade. Esse bem ninguém mais pode fazer, a não ser quem é filho de Deus. Oração: Deus não ouve pecadores. Deus não atende a oração de pecadores. João 9 está escrito isso. Deus só atende a oração dos seus filhos. Por mais que hajam rezas e orações e preces no mundo aí, de todas as ramificações religiosas, é
tudo em vão. Deus não ouve nada disso. Oração eficaz diante de Deus é somente dos filhos de Deus. Por isso só nós temos o poder de interceder de forma eficaz pela humanidade. Pregar o Evangelho é uma característica, é uma prerrogativa de quem é evangelizado. Quem não é evangelizado não prega nada. Está cheio de crente hoje por aí que não é evangelizado coisa alguma, por isso não prega nada, e quando vai tentar pregar, prega tudo errado, prega mentiras, heresias. Só verdadeiros filhos de Deus, que tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, tem a sua vida, sua alma, sua mente cheia da palavra. É aquele verdadeiro escriba que Jesus disse, que do tesouro do seu coração tira coisas novas e velhas. Tem conteúdo. O pregador não é aquele que prega porque tem que pregar. O pregador é aquele que prega porque tem o que pregar. Ele tem conteúdo. Vivemos aí numa realidade denominacional evangélica dominada por pastores que não têm nada de conteúdo que preste. E imagine como estão as pessoas que eles pastoreiam, entre aspas. É quem tem conteúdo, o conteúdo bíblico, o conteúdo da palavra para transmitir. Ninguém mais na humanidade pode fazer essas obras, só nós. Por isso elas são a parte do meio da pirâmide. E a parte basilar, mais simples, mas também maior da pirâmide, né? A parte de baixo da pirâmide representam as demais obras que nós podemos fazer e que são categorizadas apenas em duas dimensões. Duas dimensões de uma imensidão de obras plurais que nós podemos e devemos fazer. As duas dimensões são a dimensão ordinária e a dimensão extraordinária. Dimensão ordinária é tudo o que você faz no seu dia a dia, todos os dias, seja dentro da sua casa, seja em meio à sociedade, seja no campo profissional, ou se você é estudante no campo estudantil, ou aonde quer que você esteja, onde quer que você viva, o que você faz no seu dia a dia tem que ser temperado, inspirado, motivado pela fé e pela obediência à palavra de Deus. E além das coisas ordinárias que você faz no dia a dia, tá? Como por exemplo, até lavar a louça. Senhor, estou lavando cada peça dessa louça, louvando ao teu nome. Essas louças foram sujas porque o Senhor trouxe pão de cada dia para a nossa mesa. Você lava a louça falando isso com Deus? Ou fica lavando, que raiva, vou ter que lavar essa louça. Em tudo que você faz, tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, faça em nome de Jesus, para a glória de Deus, louvando a Deus em seus corações. Desde as coisas mais simples e corriqueiras do dia a dia.
trabalhar, dirigir, orientar, exercer sua profissão, fazer qualquer tarefas do lar, seja o que for. Isso são coisas ordinárias. E existem coisas extraordinárias. Por exemplo, você dá uma cesta para alguma família necessitada todos os dias? Todos os dias? Alguém aqui dá uma cesta para uma família todos os dias? Claro que não. Isso é uma coisa que você faz de maneira extraordinária. De vez em quando você vai fazer isso. E tem gente que pensa que boas obras é só isso. O que faz extraordinariamente. Está aí, fazer as coisas ordinariamente ou extraordinariamente. Glória a Deus. Entenderam que todas essas obras, boas obras, plurais, que nós fazemos, é por causa da obra singular de Deus em nós, que é a fé. E o justo viverá pela fé. Aleluia. E por isso nós dizemos para o mundo: olha, eu não quero nem saber do mundo, porque eu estou muito ocupado em grande obra. Eu não vou descer ao nível de vocês. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.